mas a Sompo hoje é uma empresa totalmente brasileira, lógico, capital japonês, tudo, mas é uma empresa que pulsa com o sangue brasileiro, com a proximidade do brasileiro e com, muitas vezes, com o jogo de cintura tão necessário para fazer o que a gente fez, a gente não só Sompo, como mercado de seguros, em tão pouco tempo, a gente está trabalhando de casa, todo mundo, hoje quase 2.000 colaboradores da Sompo trabalhando de casa e da mesma forma que a gente sempre trabalhou quando a gente estava nos Estados. Olha, isso daí foi bem interessante. Aquela semana, que segunda-feira foi dia 9 de março, a gente aquela semana a gente estava fazendo uma série de testes para ver quanto a gente suportaria de trabalho em casa. Então, uma série de pessoas... Sério? 150, 200 pessoas fizeram testes de trabalho, dos mais diferentes tipos de trabalho em casa, tudo porque nós não éramos uma empresa ainda preparada para o home office. O que a gente tinha feito? Nós fizemos um piloto muito bom, até que a gente tenha feito, durante 6 semanas entre novembro e dezembro. A gente fez um piloto, acho que com 80 pessoas, ou seja, 5%, nem 5% do nosso quadro, 4% do nosso quadro, mais ou menos. E foi legal, mas a gente tinha alguns problemas, tudo. Mas daí, na semana do dia 9, a gente começou a colocar a gente em casa para fazer testes, para ver como que dava, para trabalhar de casa, porque a gente percebeu que na semana seguinte seria a nossa última semana em trabalho, digamos, presencial. E aí, na sexta-feira, que foi, então, dia 13 de março, a gente fez uma reunião do nosso grupo de crise. Nessa reunião, a gente já determinou que todas as pessoas de grupo de risco, na segunda-feira, já não estariam no escritório, seriam as pessoas acima de 60 anos, as grávidas, as pessoas com algum tratamento de saúde, as pessoas com alguma doença que precisa realmente de um cuidado maior, doenças respiratórias, por exemplo, que é um problema sério aí para quem tem problema respiratório e contrai o Covid. Então, no dia 13 foi o último dia dessas pessoas em casa. E aí, no dia 16, a gente foi para a Sompo, né, a empresa, né, nesse dia devia estar com 300 pessoas em casa e 1.500 nos escritórios, e dia a dia nessa semana a gente conseguiu diminuir. A nossa meta era para segunda-feira, dia 23. 23, todo mundo está em casa. E a gente conseguiu, na terça, na quarta, na quinta-feira eu fui para o escritório e falei assim, não tem mais o que a gente fazer aqui, não tem mais ninguém, só estava eu e os outros diretores, né? Quer dizer, a gente estava, lógico, acompanhando todo o processo, a gente estava indo no escritório, mas a gente viu que já não tinha mais necessidade, porque já estava praticamente todo mundo em casa. Então, com o corretor, o que acontece? Nós sempre fomos muito próximos do corretor de seguros, né? E aí, na primeira semana, a gente, então, fazendo as reuniões pelo nosso aplicativo aqui de conferências, que é da Microsoft, chama Teams, e aí eu vi que a nossa interação entre eu, os diretores, entre eu, as regionais, ela estava até maior do que antes. Em uma semana eu fiz reunião com todos os nossos gerentes do sul do Brasil, com todos os gerentes do centro-oeste, com todos os gerentes do norte, do nordeste e do sudeste. Eu falei, eu nunca na vida tinha feito isso. Então, o que acontece? E eu falei, a gente tem que usar isso aqui para aproximar mesmo do corretor de seguros. A gente tem que estar próximo, tem que fazer as visitas remotas nesse corretor e mostrar que a companhia está perto, mostrar que a gente está presente. Muita coisa que a gente fazia dá para fazer hoje de uma forma diferente. E essa forma diferente, ela é muito produtiva. Eu vou pegar o meu caso, que para São Paulo é pouco, entre ida e volta ao trabalho eu perco 1h30, 1h40 por dia. E aqui em São Paulo você tem muita gente que perde 3, 4 horas por dia para ir e voltar ao trabalho. Precisa fazer isso 22 dias por mês, será? A gente já tem muito claro o que a gente quer fazer na Sompo em relação ao trabalho de casa, o working from home, ou home office. A gente pretende que metade dos colaboradores da Sompo eles sejam colaboradores que vão trabalhar 100% do tempo de casa. E a outra metade vai trabalhar 1 dia, 2 dias por semana de casa e os outros dias no escritório. E a gente já tem... Que legal! Muito claro, e é uma mudança que a gente já quer implementar agora. Tanto que a gente já está
o nosso RH já está conversando, já está vendo a forma da gente começar, porque a gente precisa mudar o contrato de trabalho das pessoas que serão 100% home office. E a gente já quer, a partir de maio, já começar a fazer, da segunda quinzena de maio, já começar a fazer essas alterações, para quando voltar da pandemia, muitas pessoas já não vão voltar para o escritório. Vai estar no escritório, lógico, vez ou outra, ter uma reunião, fazer alguma atualização, alguma coisa assim, mas ela vai trabalhar de casa. E a gente vê que o trabalho de casa está sendo mais produtivo com todos os problemas que a gente ainda tem do trabalho em casa. Eu vou dar 2 exemplos. Aí são métricas mesmo, fidedignas, sabe? Pessoas que a gente controla, quantidade de documentos, apólices emitidas ou sinistros regulados aumentou mais de 10% de casa, né? E aí eu vou pegar o nosso caso, que a gente fica várias reuniões. Outro dia eu falei, nossa, tem uma reunião às 9, das 9 às 10, uma das 10 às 11, uma das 11 às 11h30, outra das 11h30 ao meio-dia. Eu nunca teria marcado assim se eu estivesse no escritório. Porque você tem que espaçar, você tem que sair da sala, aí você vai conversar um pouquinho com um, conversa com outro, entra outra pessoa, aí você muda o andar. Então você consegue, a produtividade mesmo, ela é impressionante. Mas no começo a gente achava assim, era um feeling. Quando a gente começou a ver números mesmo de pessoas que são que produzem mesmo documentos, então emitem apólices, reliquidam serviços, a gente viu que essa produtividade ela realmente é maior, com uma série de problemas que a gente ainda tem, porque a internet, às vezes, da casa da pessoa não é ainda a internet ideal, né? Você pode não ter a conexão perfeita, o computador ainda pode não ser o computador ideal para você estar trabalhando. Mais adequado para trabalhar de casa. Né? Mas, e aquele negócio, e a casa não estava preparada, né? Desde o mobiliário, a cadeira que ele usa, então a internet, a criança que está lá, então tudo isso a gente está imaginando que a produtividade do home office, ele realmente ele vai melhorar e mais, vai melhorar muito mais ainda quando a gente tiver o nosso novo... Com a estrutura, né? Com a estrutura Exatamente. montada. O corretor, eu acho que ele está percebendo hoje, né? Porque acho que a sociedade, ela cada vez mais ela vai clamar pelo seguro, né? Você vê hoje, né, o que hoje está as preocupações que as pessoas têm hoje são muito diferentes das que as pessoas tinham 60 dias atrás, né? Então, uma preocupação, é muito chato falar disso, mas hoje quem não está preocupado com a própria vida, né? E o seguro de vida, ele tem uma penetração baixíssima, né? Quer dizer, então, ele tem uma penetração baixa, ele é um seguro muitas vezes que a pessoa acha que está coberto, mas não está, porque ele fez um seguro de vida de R$20 mil, R$30 mil, e de repente ele tem um salário de 10, quer dizer, vai dar para 2 meses, 3 meses de vida dos familiares. Então, eu vejo que essa pandemia, ela está mostrando a necessidade mesmo que a gente tem de se cobrir, né, de estar coberto de determinados riscos, acho que de vários riscos. Não, e essa ponte, acho que assim, é nossa grande dúvida em que lugar da ponte a gente está, né? Se a gente está no começo, no meio, se a gente já está mais próximo do fim, né? Acho que, pelo que a gente tem imaginado, a gente está no meio, mas esse fim vai ser um fim com muitos obstáculos. Essa segunda parte vai ser uma parte, pode ser, de repente, tão longa quanto a primeira, mas ela vai ser bem turbulenta. Então, a gente precisa passar por isso, a gente tem condição de estar fazendo isso, a gente está fazendo isso, passar por essa segunda parte da ponte e depois a gente vai ter que ter uma forma diferente mesmo de ver o mundo, de trabalhar, de prestar serviço. A gente tem que continuar prestando um serviço de qualidade, um serviço próximo para o segurado. O corretor sabe disso, mas ele tem que realmente ver qual vai ser essa necessidade, o que o segurado vai precisar, o que ele vai olhar daqui para frente.